Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verghi e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Suíça manda devolver ao Brasil 16 milhões de dólares de Paulo Maluf. Maringá, no Paraná, lidera ranking de saneamento básico do Brasil. Pente Fino, no Bolsa Família, vai usar inteligência artificial. Confederação Nacional da Indústria destaca aumento da produção e da geração de empregos. Bichos Tagarelas contra fake news. Show dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia não terá verba de leis de incentivo à cultura. CAGED Brasil registra crescimento real de trabalhadores com carteira assinada. Judiciário do Texas altera regras policiais nas fronteiras. A Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Depois de anos, a Suprema Corte da Suíça autorizou a repatriação para o Brasil de 16 milhões de dólares, cerca de 82 milhões de reais bloqueados em contas ligadas ao ex-prefeito Paulo Maluf, que administrou São Paulo entre 93 e 96. A informação foi divulgada pelo Ministério Público, pela Advocacia Geral da União. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, pediu a repatriação do dinheiro depois que o ex-prefeito foi condenado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Os valores depositados nas contas na Suíça seriam fruto de um esquema de propinas na prefeitura, segundo a investigação. Deu zebra. A decisão que autorizou a remessa do dinheiro foi tomada no dia 2 de fevereiro. As autoridades brasileiras fundamentaram o pedido de repatriação dos valores com base no julgamento do Supremo, enfatizando que houve análise exaustiva de provas no processo criminal. Então, o que eu defendo é isso, né? Que todo mundo devolva o dinheiro roubado. Punição de cadeia é a coisa mais difícil no Brasil, mas se devolverem o dinheiro já é lucro. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo trabalham há 10 anos para garantir a repatriação do dinheiro. Não é piada. Notícia boa. Enquanto capitais da região norte têm os piores índices de saneamento básico do Brasil, a cidade de Maringá, no Paraná, tem as melhores. É o que aponta o ranking de saneamento 2024, uma publicação do Instituto Trata Brasil que analisa anualmente indicadores das 100 maiores cidades brasileiras. De acordo com o estudo, cerca de 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no país e 90 milhões não estão sendo conectadas à rede de esgoto, refletindo em problemas de saúde para a população que diariamente sofre hospitalizada por doenças de falta de água potável. O ranking foi feito a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento de 2022, os mais recentes publicados pelo Ministério das Cidades, ou seja, com informações coletadas 2 anos após a aprovação do Marco Legal do Saneamento do governo Jair Bolsonaro. Os piores índices são
o da coleta de tratamento de esgoto. De acordo com o Trata Brasil, mais de 5.200 piscinas olímpicas de esgoto são despejadas diariamente na natureza sem qualquer tipo de tratamento. A cidade com melhor saneamento no Brasil, segundo o Instituto, é Maringá, com 99,9% da população com acesso à rede de água, 99,99% atendida por coleta de esgoto e 100% de esgoto tratado. A cidade investe em média R$ 57,21 por habitante em saneamento. É praticamente um número até relativamente alto, mas que resolve ali o problema, né? Segundo o marco legal do saneamento básico, cidades com 99% da população com acesso à água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto são universalizadas, que é o que a gente quer, universalizar o saneamento básico no nosso país. A capital mais bem avaliada foi São Paulo, com 99,29% da população com acesso à água potável, 97,31% ligado à rede de esgoto e 73% do esgoto tratado, ainda pequena a questão do esgoto tratado em São Paulo. A cidade tem investimento de R$ 219 em saneamento per capita. Os 20 municípios que aparecem mais bem ranqueados tiveram investimentos anuais médios de R$ 201,47 per capita. Os piores, 73,85%. Mas olha só que R$ 73,85. Enquanto a média no Brasil foi de R$ 201, é interessante verificar ali o número de Maringá, que foi de R$ 57,21. Então, alguma coisa tem ali, tem aparentemente uma bela de uma gestão pública em Maringá. O ranking aponta que 22 dos 100 piores municípios do país possuem 100% da população com atendimento total da água e outros 18 têm 99%, o que se adequa ao conceito de universalização. Das 27 capitais, só 9 têm abastecimento acima de 99%. Estão no norte as 5 cidades grandes, os piores índices de acesso à água potável. Porto Velho, Rondônia, com 41,79% da população, Ananindeua, no Pará, com 42%, Santarém, Pará, com 48,%, Rio Branco, 53%, e Macapá, 54,38%. Esse é o outro Brasil, aquele Brasil que você não vê. Em relação à rede de esgoto, apenas 5 cidades têm 100% da coleta. Olha só que interessante, Belo Horizonte e as paulistas Santo André, Piracicaba, Mauá e Bauru. Parabéns para essas cidades. Outras têm 35, têm índice superior a 90%. Outro indicador avaliado foram as perdas de distribuição de água, em média 35%, produzido nas maiores cidades do país, foram perdidos, melhor em relação aos 36,51% do ano anterior. É muita água desperdiçada, mais de 1/3 da água desperdiçada no nosso país. E tem gente, não só passam fome, mas passam sede no norte e no nordeste. Ricardo Weg. Podcast Bichos Tagarelas. Um passarinho que contou. E o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, afirmou que cerca de 2% dos beneficiários do Bolsa Família não se enquadram nos critérios do programa social. O objetivo do governo é utilizar a inteligência artificial para fazer um pente fino no programa Bolsa Família e pagar exclusivamente as pessoas
que realmente têm o direito ao benefício. Eu acho que esse número é muito maior, mas o governo tem que utilizar, sim, a inteligência artificial. Mas o que está ocorrendo aqui na capital federal? Ninguém quer, como funcionário doméstico, receber, assinar a carteira de trabalho. E daí você acaba não assinando. Eles querem, então, faxina, jardineiro, para justamente não pagar, não ter a sua carteira de trabalho, porque se ele tem a carteira de trabalho, ele perde os auxílios. Se só no Bolsa Família a média é R$ 676. Ainda tem o Vale Gás, existe o Vale aqui Livros no Distrito Federal, o Prato Cheio no Distrito Federal. Então, tranquilamente, unindo todas esses recursos, somando todos eles, ultrapassa R$ 1.200. Então, a pessoa vai ganhar R$ 1.200, um salário mínimo, sem trabalhar. Por que ela vai trabalhar por um salário mínimo? Então, esse viés ali que o governo tem que observar. Então, a declaração, o lançamento do ministro foi para o Plano Anual da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e usar, então, a inteligência artificial. O governo vai gastar R$ 200 milhões nesse programa. A gente espera que esse programa realmente consiga detectar as fraudes no Bolsa Família. Eu acho que ainda é difícil, porque existe essa questão agora que ninguém quer mais carteira de trabalho. E por quê? O governo tem que bater a porta de um por um e verificar se tem ou não condições de estar no Bolsa Família. São 20 milhões de famílias assistidas pelo Bolsa Família. E são 160 bilhões de reais anuais previstos no orçamento deste ano. Internacional. Primeiro-ministro de Portugal vê CPLP, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, unida em favor da paz global. Na ONU, Antônio Costa disse acreditar num potencial do bloco lusófono mais bem articulado nesse tema. Chefe de governo aponta a área acadêmica como outro fator que revigoraria as relações do bloco e estimularia os jovens após os acordos e realizações recentes na CPLP. Vamos ouvir as informações enviadas para o Bichos Tagarelas pela Rádio ONU. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse acreditar no potencial dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, para fazer mais pela paz global. As declarações de António Costa foram feitas na segunda-feira, quando esteve nas Nações Unidas e fez um balanço de mais de 8 anos exercendo o cargo. Olha, uma das coisas que eu tenho pena não termos ainda conseguido fazer, porque acho que seria muito interessante, era uma missão conjunta no âmbito da CPLP, das Forças Armadas dos diferentes países da CPLP, para desenvolverem missões conjuntas. Todos nós, ou muitos de nós, temos participações diversas em missões internacionais. O Brasil forma capacetes assim. E eu acho que podia ser muito interessante, e acho que é um projeto que devíamos desenvolver no âmbito da CPLP, podermos ter capacidade de participar em conjunto em missões de prevenção de conflito, da manutenção da paz. Acho que, para quem se guerreou, e felizmente hoje pode celebrar 50 anos de paz, acho que era um bom contributo que dava. Além do potencial para a resposta à busca de paz, Costa destacou diversas áreas de colaboração na CPLP para os próximos 10 anos. Demos um passo importante na área da cidadania, com o Acordo de Mobilidade, e que tem que agora ter continuidade, seja no reconhecimento da portabilidade dos direitos de segurança social, o reconhecimento dos títulos académicos, no acesso às profissões reguladas.
Costa disse acreditar que a área acadêmica revitalizaria relações no bloco, que conta com um grande futuro à sua frente, em sua opinião. E lançámos um desafio para que pudéssemos celebrar a próxima década da CPLP com a criação de um programa de criarmos um curso universitário que seja reconhecido no conjunto de pelo menos uma universidade em cada um dos estados da CPLP e que os alunos possam, para fazer o curso, tenham de percorrer pelo menos 3 estados da CPLP. Porque acho que há uma coisa muito importante, se nós queremos enraizar a CPLP para o futuro, é continuar a fazê-lo na cidadania, apostar muito na juventude, particularmente o Brasil e os países africanos, são países muito jovens. Costa sublinhou a força de unidade da CPLP na sequência de passos importantes dados na cooperação político-económica e de desenvolvimento. Para ele, trata-se de um fator que marca a diferença em relação a outras comunidades em nível global. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Podcast Bichos Tagarelas. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, enviou o boletim informativo ao nosso podcast Bichos Tagarelas, onde destaca a geração de empregos e o crescimento da indústria brasileira. O período analisado, no caso, faz referência a janeiro e fevereiro. Vamos ouvir, então, o boletim exclusivo da Confederação Nacional da Indústria, a gigante CNI. A sondagem industrial ela mostra queda na produção na passagem de janeiro para fevereiro. É comum essa queda no período, mas a queda foi mais branda que em anos anteriores. Já o emprego, que também costuma cair na passagem de janeiro para fevereiro em todos os anos, nesse ano subiu nessa mesma comparação. Olhando os diferentes portes, a gente vê que o motor para esse crescimento do emprego e o melhor resultado quando se fala de atividade se deve às grandes empresas que chegaram a mostrar alta nessa comparação, enquanto pequenas e médias empresas mostraram queda na passagem de janeiro para fevereiro de 2024. Os estoques eles caíram para o total da indústria na passagem de janeiro para fevereiro e continuam abaixo embora muito próximo, do planejado pelos empresários. De acordo com o planejado para os empresários, é um dado importante, pois eventuais aumentos da demanda vão implicar em aumento da produção, até de emprego, até mesmo de investimento, caso isso seja sustentado. Quando os estoques estão acima do planejado pelas empresas, as empresas percebem que precisam reduzir os estoques, manter estoques é caro para as empresas, então elas seguram a produção tentando primeiro escoar esses estoques. A utilização da capacidade instalada está em linha com a média para o período, ficou em 68% em fevereiro de 2024, o que é a média para anos anteriores. Apesar do cenário relativamente mais favorável, com uma queda mais branda da atividade e até crescimento do emprego com tomada da indústria como um todo, o que não é normal para o período, as expectativas foram ajustadas para baixo. Ainda há otimismo dos empresários, mas de uma forma geral as expectativas estão mais moderadas que no primeiro bimestre do ano. As expectativas são menos otimistas porque há mais moderação nas expectativas com relação ao número de empregados e compras de insumos, assim como uma expectativa de menores vendas ao exterior, de menores quantidades exportadas. A expectativa de demanda ela também segue otimista, mas ela não variou tanto na passagem de fevereiro para março de 2024. Podcast Bichos Tagarelas. Brasil contra Fake. A recente turnê anunciada por Caetano Veloso e Maria Bethânia está sendo usada para espalhar desinformação na internet. Mensagens mentirosas dizem que os shows estão sendo financiados pela Lei Rouanet e que, para isso, o governo federal estaria desviando verbas de outras áreas, como saúde e educação, para bancar os shows. Mas é tudo mentira. As apresentações dos artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia não estão sendo financiadas pela Lei Rouanet. Também não procede que o governo federal está desviando verba pública para financiar shows, como explica Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura. A Lei Rouanet não tira dinheiro de outros setores. Então tem incentivo fiscal para a educação, tem incentivo fiscal para a saúde, tem incentivo fiscal para a indústria e tem um incentivo fiscal da cultura, que é um mecanismo que vai fazer com que a cultura, enquanto setor econômico do Brasil, enquanto importante dentro do PIB brasileiro, possa se desenvolver.
não há esta disputa de recursos entre saúde e cultura ou educação e cultura. E, afinal, cultura também é um direito do cidadão brasileiro. Da mesma forma que a saúde é um direito do cidadão brasileiro, a cultura também é. A Lei Rouanet é uma ferramenta de preservação da identidade cultural brasileira. A Lei Rouanet, oficialmente conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi criada em 1991 no Brasil, com o objetivo de incentivar a produção cultural por meio de renúncia fiscal, permitindo que empresas destinem parte do imposto de renda devido para patrocinar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Críticos sugerem que a lei deveria ser reformulada para promover valores conservadores e, a partir disso, criam fake news. Na hora de se informar, busquem fontes confiáveis. Reportagem George Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Podcast Bichos Tagarelas. Os dados do novo CAGED relativo ao mês de janeiro foram divulgados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. De acordo com os dados apresentados, o saldo de empregos do mês de janeiro de 2024 foi de 180.395 postos de trabalho, resultante de 2.067.817 admissões e 1.887.422 desligamentos no mês, ficando no saldo positivo em 25 das 27 unidades da federação. Em janeiro, nós geramos, a economia brasileira gerou 180.395 postos de trabalho no soma de todos os estados brasileiros. Comparar com o ano passado nós geramos o dobro do ano passado. O ano passado foi 90.177 empregos no ano passado. Em janeiro, esse ano, 180.395. Então, um número importante aí para esse período. E tenho certeza que será um bom ano para a economia, para os trabalhadores, para os salários. Tem uma questão a ser destacada que é o efeito, acredito eu, do salário mínimo, da política de valorização do salário mínimo, que impacta, além de impactar, na minha visão, ele impacta nos empregos, mas ele impacta também nos salários. Nós tivemos aqui um crescimento importante dos salários de admissão, creio que seja efeito desse processo. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com um saldo de mais de 80 mil postos formais de trabalho, com destaque para informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com um saldo de 47 mil postos no mês. O segundo maior gerador de postos de trabalho foi a indústria, com saldo de 67 mil postos formais de trabalho, seguido da construção civil, com saldo de 49 mil postos a mais, e a agropecuária, que gerou 21 mil postos de trabalho. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.118,33 no mês, um aumento de R$ 69,24, em comparação com o valor de dezembro de 2023. Em comparação com janeiro de 2023, o ganho real foi de R$ 17,00, uma alta de 0,82%. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao meu bloco preferido, as notinhas das araras. Então, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a revisão da vida toda do INSS. STJ julga pedido de homologação de sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho por estupro. O PT realiza jantar em comemoração aos seus 44 anos. Nós vamos falar um pouco também sobre essas três grandes manchetes. E é bom lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de dar ordem para falsificar o certificado de vacinação contra a Covid de sua filha Laura Bolsonaro, atualmente com 13 anos. E a Polícia Federal afirma que a fraude nos cartões de vacina
está ligada a um suposto plano do golpe. E os documentos falsos permitiriam que Bolsonaro, assim como seus auxiliares, deixassem o Brasil enquanto aguardavam a nova tentativa. Quais são os próximos passos? O Ministério Público deve analisar os fatos apresentados pela Polícia Federal e decidir se apresentará ou não a denúncia contra o ex-presidente e outras 16 pessoas no STF. O Supremo decidirá se o caso vai virar uma ação penal. Se condenado, o ex-presidente pode pegar até 15 anos de prisão. Ele é acusado de ter inserido dados falsos em sistema de informação, uma pena de 2 a 12 anos e associação criminosa de 1 a 3 anos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, reúne-se hoje com o ministro Fernando Haddad para definir o calendário de regulamentação da reforma tributária. O objetivo é que a pauta vá ao plenário da Casa ainda no primeiro semestre, antes das eleições municipais. Ali, a partir de julho, você não vai encontrar mais nenhum deputado federal aqui em Brasília. E o rumor de uma possível saída do presidente da Petrobras, João Paulo Prats, contribui para a queda das ações da estatal. Os papéis preferenciais fecharam com uma queda de 0,74%. E a proposta de emenda constitucional das igrejas, que amplia a imunidade tributária para as igrejas e templos religiosos, deve ser votada apenas na próxima semana, data provável 26 de março. O texto foi fechado entre os líderes do governo e representantes evangélicos. Os ministros do Supremo analisam às 14 horas o recurso, então, do INSS contra uma decisão de 2022 do próprio Supremo. Essa decisão permitiu o recálculo das aposentadorias com base em contribuições feitas ao longo da vida. Então, essa decisão ela vai basear todos os tribunais de justiça dos 27 estados da federação. Na prática, a medida permite a revisão da aposentadoria dos seguidores que tenham ingressado no regime geral da Previdência antes da Lei 1999, que criou o fator previdenciário. O governo estima um impacto de 480 bilhões de reais no orçamento de 2024. Esse custo será bancado por todos os brasileiros. E o Robinho, o STJ analisa hoje o pedido da Itália para que o ex-jogador cumpra pena no Brasil. Segundo a Constituição brasileira, o país não extradita seus cidadãos. Robinho foi sentenciado a 9 anos de prisão por estupro. E os integrantes do União Brasil votam hoje o pedido de afastamento do presidente interino, o Bivar, aprovado em 13 de março. Há uma disputa entre Bivar e Antônio Rueda, eleito em 29 de fevereiro, para comandar a sigla. Ali está uma confusão. O PT faz um jantar de comemoração aqui em Brasília, no Centro Internacional de Convenções, né? E o convite aí está, cada um pode ser adquirido, né? Entre, olha só, R$350, 5 mil e 20 mil. O negócio é comprar esse de 20 mil aqui, tá baratinho. Mas, então, hoje é aniversário de 44 anos do Partido dos Trabalhadores. E o Banco Central divulga hoje a nova Selic, e há consenso entre analistas de mercado de um corte de 0,5 ponto percentual. A taxa ficará então em 10,75% ao ano. O Copom tem feito cortes de 0,5 ponto percentual a cada reunião desde agosto de 2023. Será que vamos chegar na Selic
com apenas um dígito, quando chegaremos, né? E o Banco Central norte-americano também anuncia se vai manter ou não os níveis atuais. A taxa está no intervalo entre 5,25 e 5,50. A expectativa do mercado é da manutenção desses percentuais. E o aluguel de cada dia, quem aluga a casa, o valor do aluguel residencial em Brasília subiu 6,6% neste ano. A capital tem a maior alta do país no balanço de 2024. Salvador fica em segundo lugar, depois vem Curitiba e Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte. Lá embaixo, Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. E é outra coisa importante colocar para vocês que as notinhas se encerram com um suposto comunicado a ser divulgado hoje que mantém o trecho nas próximas reuniões, garantindo então um corte de 0,5 ponto percentual nos próximos 2 encontros. O que aconteceria? A inflação ficaria em a Selic, a taxa de juros anual ficaria em 9,75%, ou seja, apenas um dígito, que seria um golaço para o nosso país. Internacional. E vamos aos destaques na imprensa internacional. New York Times. Os principais pontos sobre a batalha judicial entre o Texas e o governo Biden. Washington Post: Ucrânia corre para fabricar suas próprias armas. Essa é a vantagem da Rússia, que fabrica suas próprias armas, e lá não está faltando armamento, está faltando na Ucrânia, que depende dos Estados Unidos e União Europeia. Wall Street Journal: fiscalização de fronteiras em desordem enquanto tribunais debatem se Texas pode prender e deportar imigrantes. O Clarim: ouçam bem, com fim de subsídios, contas de luz de pequenas e médias empresas, edifícios e iluminação pública quadruplicam. Você imagina a vida do cidadão comum e a vida dos empresários quadruplicando as suas contas de luz. La Nation: após luta tensa com Buric, Macri assume a presidência do Partido PRO. E o País: PP provoca embate inédito entre o Senado e o Congresso para manter viva a controvérsia sobre a anistia. Le Monde: Parlamento Europeu impõe restrições a determinados produtos agrícolas da Ucrânia. A Ucrânia já está numa miséria, está num problemaço. E agora o Parlamento Europeu impõe restrições a determinados produtos agrícolas da Ucrânia. É muito difícil. A Ucrânia está cada vez enfraquecendo mais e a tendência, se continuar assim, é a Rússia vencer essa guerra. The Guardian: inflação no Reino Unido cai para 3,4% em fevereiro, o nível mais baixo em 2 anos e meio. Financial Times: países procuram roubar as principais startups de inteligência artificial do Reino Unido e da Europa. Então, essa famosa agora inteligência artificial, que é utilizada até para combater as fraudes do Bolsa Família, é o principal assunto no mundo, a inteligência artificial. Internacional. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E militares israelenses dizem que mataram 90 homens armados no hospital
Al-Shifa, em Gaza. Os militares de Israel disseram na quarta-feira que mataram cerca de 90 homens armados e prenderam 160 em um ataque ao hospital Al-Shifa, em Gaza. Al-Shifa, o maior hospital da faixa de Gaza antes da guerra, é agora uma das poucas instalações de saúde que está parcialmente operacional no norte do território, e também esse hospital abrigava civis deslocados. No último dia, as tropas eliminaram terroristas e localizaram armas na área do hospital, enquanto evitavam danos a civis, pacientes, equipes médicas, equipamentos médicos, disseram os militares em um comunicado. A invasão de Israel no hospital começou nas primeiras horas da segunda-feira. Os militares disseram que haviam enviado forças especiais apoiadas por infantarias e tanques, com base na inteligência de que o hospital estava novamente sendo usado por homens armados. Israel enfrentou críticas ferozes em novembro passado, quando as tropas invadiram pela primeira vez o hospital Al-Shifa. As tropas descobriram túneis lá que disseram ter sido usados como centros de comando e controle pelo Hamas. O Hamas e a equipe médica negam que o hospital foi usado para fins militares ou para abrigar combatentes. Mais uma vez, Israel invadindo hospital em Gaza. A guerra já matou na faixa de Gaza mais de 30 mil pessoas, na maioria mulheres e crianças. Israel atacou Gaza depois que o grupo terrorista Hamas matou 1.200 israelenses. E a guerra continua. Israel também sofre pressão porque tem dificultado o acesso dos que estão lá à comida. Duramente criticado, Israel diz que continuará a sua operação em Gaza. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. E eu falei há pouco com o Carlos Kaminski, que está comemorando a temperatura de 3 graus positivos, depois de mais de um mês com temperaturas abaixo de zero. E o Kaminski falou que daqui a 20 dias acaba o frio em Nova York, depois vem o outono, vem o verão e tudo melhora. Mas eu gosto desse frio. E você, ouvinte, não gosta desse frio de 3 graus? Eu sou apaixonado pelo frio. Vamos ouvir o nosso comentarista em Nova York, Carlos Kaminski. Bom dia, bichos tagarelas. Aqui não está tão frio hoje. Hoje amanheceu 3 graus positivo. Amanhã sim, amanhã é previsão de um pouco mais frio. Amanhã a previsão é de 3 graus negativos aqui. Mas o inverno está acabando, tá? Mais uns 20 dias aí nós não teremos mais temperaturas abaixo de zero. E aí praticamente o verão começa para a gente aqui. Internacional. Continuamos com o noticiário sobre a imigração nos Estados Unidos. Carlos Kaminski fala com exclusividade, ele que é o nosso correspondente direto de Nova York, sobre a lei de imigração, né, que está tendo reversos lá nos Estados Unidos. O tribunal defende uma lei, outro derruba, um estado aprova, outro derruba, um estado age de um jeito, outro estado age de outro. E a polícia norte-americana fica nesse meio, numa terra, uma hora com uma lei, uma hora com outra lei. Vamos ouvir então Carlos Kaminski sobre as leis de imigração e as mudanças diárias, né, praticamente nesse assunto lá nos Estados Unidos. Kaminski. Essa lei do Texas
ela teve umas reviravoltas de ontem para hoje, né? É uma lei muito controversa, que dá autoridade à polícia estadual fazer o trabalho da Polícia Federal, do ICE, que faz o controle da fronteira, e os imigrantes, obviamente, passam por uma triagem, são presos, e eles analisam caso por caso. Alguns são deportados, outros são aceitos, outros recebem asilo político e tudo mais, mas a lei do governador do Texas diz que é para prender qualquer imigrante que acessar os Estados Unidos através da fronteira. É uma lei muito controversa. E aí, ontem teve uma decisão, essa lei estava suspensa por um tribunal. E aí ontem, o Tribunal Superior aqui dos Estados Unidos, né, liberou a lei. Mas horas depois, a Justiça do Estado do Texas bloqueou novamente. Ou seja, ontem foi liberada e hoje pela manhã já foi suspenso essa lei de ser implementada, e os policiais estaduais não vão poder fazer mais por enquanto, né, a partir de hoje, a fiscalização e prender as pessoas que tentam cruzar a fronteira. A lei na Flórida também é muito, muito discutida, muito debatida, mas é uma lei que está em vigor. Porque lá a Polícia Estadual ela não vai não vai cuidar da fronteira, mas internamente ela pode parar qualquer carro, qualquer pessoa, e se estiver fora, né, ilegal, entre aspas, ou indocumentado, como eles chamam aqui, os policiais podem chamar o ICE para fazer a apreensão dessa pessoa. Os hospitais, se você acessar um hospital, segundo a lei, as pessoas no hospital têm que chamar o ICE se você não tiver, né, no seu status legal. Também, para você alugar uma casa, a pessoa que aluga a casa e você não estiver ilegal, a pessoa pode ser presa e receber uma multa muito grande. Se algum americano estiver levando no seu carro algum indocumentado, ilegal, entre aspas, sei lá, também, e a polícia parar, esse americano recebe uma multa pesadíssima e o indocumentado vai preso e deportado. Então, são coisas assim que os estados republicanos, né, na sua maioria os republicanos, estão criando leis muito rigorosas com relação à imigração ilegal e aqueles indocumentados que vivem aqui nos Estados Unidos. Podcast Bichos Tagarelas. E o comentário do nosso piloto profissional e especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Foram 2 dias passados na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, a convite da Renault do Brasil. O motivo da presença da imprensa brasileira e latino-americana em Gramado foi o lançamento do Renault Karjan, que tinha sido pré-apresentado, houve uma pré-apresentação no dia 25 de outubro de 2023, na cidade do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, um belo local cultural do Rio de Janeiro, onde o Karjan foi apresentado com as suas características tecnológicas, mas uma apresentação estética. E a apresentação estética ela não favorece, ela não
se enquadra no que a imprensa deseja. Nós queremos movimento, nós queremos o carro cinético, o carro que se move. E ao se mover, ele passa informações para o jornalista especializado sobre sua real condição tecnológica, de dirigibilidade, seus sistemas mecânicos, eletrônicos, sua segurança, uma série de informações que são importantíssimas e são um elo que liga a imprensa ao consumidor final. Afinal, tem muita gente que se liga e acredita que a imprensa especializada brasileira em automobilismo é uma imprensa séria e comprometida com a verdade. E é mesmo. Com algumas poucas exceções de alguns baba-ovos que estão por aí soltos, puxando o saco de montadora dia e noite, a maioria dos jornalistas se comportam de uma forma crítica em relação aos produtos que estão sendo lançados. Então, sem mais delongas, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ao que eu senti desse Renault Karjan. O Renault Karjan, primeiro, que é um produto, nesse momento, importante para a Renault do Brasil. A Renault que tenta recuperar um espaço no mercado brasileiro, que foi meio diluído nos anos aí pós-pandemia. A Renault ficou restrita a veículos que já não vendiam o que vendiam em anos passados. Eu estou falando da linha, por exemplo, do Sandero, do Stepway, do Logan, até mesmo o Captur, o próprio Duster. Era uma linha que era quente e ficou morna. E claro que a Renault tinha que tomar uma providência, não somente nos Estados Unidos, não somente no Brasil, mas também no mundo, já que as vendas da Renault vinham caindo também no mercado europeu. Bom, em 2022, entra como CEO, Chief Executive Officer, o manda-chuva do grupo Renault, o italiano Luca De Mel. E as coisas começam a mudar de novo a favor da Renault. O Luca De Mel vem fazendo um trabalho brilhante à frente da Renault. As montadoras, a gente que conhece muito o meio automobilístico sabe que o talento humano ele pode ser desestabilizador, contra a marca ou a favor da marca. Grandes executivos fizeram o sucesso de marcas mundiais. Eu lembro do Alan Mulally, que tinha sido durante anos presidente da Boeing. Ele reformulou a Boeing, ele salvou a Boeing de uma falência, somente com um avião que era o 777, que transformou-se logo, mercê de sua grande qualidade dinâmica, de sua qualidade tecnológica, o 777 transformou-se no preferido das companhias aéreas do mundo. E até hoje é um avião que brilha aí nos céus. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Nós gostaríamos de agradecer ao Carlos Kaminski, nosso comentarista em Nova York, à Rádio ONU, também em Nova York, ao Ricardo Egg, nosso editor e também especialista em marketing digital, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e agradecer a audiência extremamente qualificada de você, ouvinte. E isso nos incentiva cada vez mais melhorar o programa Bichos Tagarelas. Critique, curta a nossa página no YouTube e no Spotify, principalmente no YouTube, do Bichos Tagarelas. Curta, critique, elogie, falem de nós, como já estão falando muitas pessoas em todo o Brasil. Obrigado pela audiência e voltamos amanhã, quinta-feira, 21 de março de 2024. Obrigado para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Berg e gente convidada.